Na época que eu comecei a estudar desenvolvimento humano, era bem diferente. Tu termina tudo o que começa? Pois então, algumas mudanças que a gente vem percebendo ao longo dos anos, esse questionamento pode ter inúmeras respostas e nenhuma é errada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Na época que eu comecei a estudar, então, desenvolvimento humano, algumas décadas atrás, a gente dizia para a pessoa que ela tinha sim que terminar o que ela começava, porque senão ela ia viver uma vida de inícios sem fins. Que ela precisava, mesmo que ela iniciasse um curso e na metade achasse que não era o que ela queria, ela deveria terminar para ter a sensação de finalização, para ter mais um ponto no currículo, para ter mais um ponto no desenvolvimento da carreira dela ou da vida dela, para ter a sensação que ela finalizava as suas coisas, mesmo que depois ela fosse engavetar isso e nunca mais fosse usar. Eu mesma já iniciei uma pós-graduação. No terceiro mês eu descobri que era totalmente fora do que eu esperava, mas eu fui até o fim, 18 meses. E além de fazer uma coisa que eu não gostava, eu estava pagando por isso. Mas naquela época, a gente pregava que a gente ia finalizar tudo que a gente começou. Porque a gente tinha uma ideia que aquelas pessoas que começavam as coisas e não terminavam eram pessoas despreparadas, que não sabiam o que queriam da vida, que não tinham consistência nas coisas que faziam, que não tinham persistência. Eu lembro que na época da faculdade, eu tive uma colega que ela estava no terceiro curso. Os outros dois ela tinha parado. O primeiro, inclusive, ela já estava na metade do curso, mas ela desistia porque via que não era o que ela queria. E na minha cabeça ficava, nossa, ela não sabe o que ela quer. Ela não tem ideia do que ela quer, porque senão ela saberia o curso que ela quer fazer. E eu estava redondamente enganada. Ela sabia o que ela queria e justamente por isso ela parava o curso quando ela achava que não era para ela aquele tipo de profissão. Ela estava totalmente certa. Porque imagina fazer 4, 5 anos de faculdade para uma profissão que tu já sabe que tu não vai exercer. A gente costumava dizer que era só para ter um canudo. Pelo menos ela ia ter um curso de graduação. Para quê? Ela ia pagar muito caro por um curso que ela não ia exercer, que não ia realizar ela. Da mesma forma que hoje em dia eu ainda escuto pessoas dizerem que eu gosto de arquitetura, mas a arquitetura não tá dando muito dinheiro, então eu resolvi fazer direito. Será que essa pessoa que resolveu fazer direito somente pelo retorno financeiro vai ser feliz? Não só é possível, como é necessário reavaliar o teu caminho, sempre que tu achar necessário. Então, o aconselhamento hoje em dia diz que tu pode, a qualquer momento, fazer um desvio de rota. Ou parar esse teu voo, aterrissar, pensar no que te faz feliz, no que é bom para ti e traçar um novo voo. Ah, Kate, mas se eu ficar pensando assim, talvez eu nunca conclua nada. Então tá faltando planejamento. Porque ninguém inicia algo do nada. Tem que ter alguma vontade, algum sonho, algum querer. Começa no impulso, ou já inicia para valer, para saber se vai gostar.
Não, procura informações. Conversa com pessoas que já fizeram o mesmo. Vê os prós e os contras. Avalia situações. Se de repente tu depende de uma outra pessoa para financiar algum sonho teu, ela vai ficar chateada se tu toda hora começar alguma coisa e não terminar. Porque as pessoas ainda veem o início de um projeto que não é concretizado como dinheiro ralo abaixo. E não é. A gente sempre aprende, a gente sempre sai diferente daquela situação. Eu tenho uma cliente que ela já iniciou vários cursos. Ela quer muito ser uma terapeuta holística, mas ela não encontrou a sua linha de atuação ainda. E quem paga os cursos é o marido. Então ela foi pesquisar, foi conversar, foi avaliar e descobriu um curso que ela achava mais completo e que poderia dar esse suporte que ela tanto quer. O que o marido falou para ela? Mais um curso? E esse, tu vai terminar? Claro, eu sempre aconselho aqui que a gente tenha independência financeira. Mas às vezes, para atingir a independência financeira, a gente precisa que alguém nos patrocine. E a gente precisa sim dar retorno para essas pessoas. Até porque é o dinheiro delas. Por isso, para não começar e parar na metade simplesmente por impulso, pesquisa antes. E eu estou usando os exemplos aqui de cursos, mas pode ser para qualquer coisa. Pesquisa, avalia, coloca no papel. É a coisa que eu mais falo aqui, coloca no papel. Pensa no que pode acontecer. Coloca ali listado o que tu mais gosta nisso e o que pode acontecer que tu não vai gostar. Monta um projeto e mostra para essa pessoa que está te financiando. Para de agir no impulso para dar motivo para essa pessoa te questionar. Seja racional, até mesmo em coisas emotivas. Eu vejo um novo projeto, eu quero agarrar de unhas e dentes, mas eu não paro para pensar, para me planejar, para saber o retorno que isso vai me dar. E principalmente para saber os desafios que eu vou ter nessa missão. Então, se alguém vier te falar que tu não termina nada que tu começa, avalia isso. Tu tá te planejando? Tu tá buscando subsídios e informações? Ou tu simplesmente inicia para testar se é o que tu quer? Então, o aconselhamento hoje em dia diz que tu pode, a qualquer momento, fazer um desvio de rota. Ou parar esse teu voo, aterrissar, pensar no que te faz feliz, no que é bom para ti e traçar um novo voo. Ah, Kate, mas se eu ficar pensando assim, talvez eu nunca conclua nada. Então tá faltando planejamento, porque ninguém inicia algo do nada. Tem que ter alguma vontade, algum sonho, algum querer. Começa no impulso, ou já inicia para valer, para saber se vai gostar. Não, procura informações. Conversa com pessoas que já fizeram o mesmo. Vê os prós e os contras. Avalia situações. Se de repente tu depende de uma outra pessoa para financiar algum sonho teu, ela vai ficar chateada se tu toda hora começar alguma coisa e não terminar. Porque as pessoas ainda veem o início de um projeto que não é concretizado como dinheiro ralo abaixo. E não é. A gente sempre aprende, a gente sempre sai diferente daquela situação. Eu tenho uma cliente que ela já iniciou vários cursos. Ela quer muito ser uma terapeuta holística, mas ela não encontrou a sua linha de atuação ainda. E quem paga os cursos é o marido.
Então ela foi pesquisar, foi conversar, foi avaliar e descobriu um curso que ela achava mais completo e que poderia dar esse suporte que ela tanto quer. O que o marido falou para ela? Mais um curso? E esse, tu vai terminar? Claro, eu sempre aconselho aqui que a gente tenha independência financeira. Mas às vezes, para atingir a independência financeira, a gente precisa que alguém nos patrocine. E a gente precisa sim dar retorno para essas pessoas. Até porque é o dinheiro delas. Por isso, para não começar e parar na metade simplesmente por impulso, pesquisa antes. E eu estou usando os exemplos aqui de cursos, mas pode ser para qualquer coisa. Pesquisa, avalia, coloca no papel. É a coisa que eu mais falo aqui, coloca no papel. Pensa no que pode acontecer. Coloca ali listado o que tu mais gosta nisso e o que pode acontecer que tu não vai gostar. Monta um projeto e mostra para essa pessoa que está te financiando. Para de agir no impulso para dar motivo para essa pessoa te questionar. Seja racional, até mesmo em coisas emotivas. Eu vejo um novo projeto, eu quero agarrar de unhas e dentes, mas eu não paro para pensar, para me planejar, para saber o retorno que isso vai me dar. E principalmente para saber os desafios que eu vou ter nessa missão. Então, se alguém vier te falar que tu não termina nada que tu começa, avalia isso. Tu tá te planejando? Tu tá buscando subsídios e informações? Ou tu simplesmente inicia para testar se é o que tu quer?